Olá, amadas e amados, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Ponto de Cura. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acredito que você já ouviu muito sobre ele. Muita gente fala, muita gente vive isso e não sabe como se libertar, não sabe como sair dali, que é a procrastinação. Inclusive eu fiz um Reels sobre isso essa semana aqui. E aí me inspirei a falar sobre esse assunto, tá muito vivo aqui em mim também. Então vamos falar sobre o que parece a procrastinação. E o que a gente entende como procrastinar, né? O que a gente aprendeu que é isso? É quando tem que fazer algo e você deixa isso pra lá, deixa pra depois, fica enrolando, não faz, deixa pra amanhã, fala que vai ver, enfim. E aí eu trouxe aqui 2 cenários que você pode estar passando por eles pra gente olhar mais profundamente pra eles. Então o primeiro é: eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu acredito que eu tenho que fazer algo e eu não faço. O motivo eu não sei qual é, eu só sei que eu não faço. Arrumo uma desculpa, fico enrolando, me dá preguiça, acontece alguma coisa, vou fazer outra coisa. É como se tivesse em nós uma resistência. Existe algo, me vem muito a imagem de um peso, assim. É um peso. Parece que isso não me deixa fazer aquilo e eu fico procrastinando. Eu fico deixando para depois. E o segundo cenário é que eu já notei muito isso comigo, que é: eu gostaria de querer fazer algo, então eu gostaria de ter ânimo, eu gostaria de estar, eu acho que ânimo é a palavra que me vem. Eu gostaria de querer, sabe? De ter vontade, de ter uma vida, uma motivação para fazer algo. E eu não consigo, eu não tenho e eu não faço. E aí vem aquele peso, parece que existe um peso que eu tô carregando. Parece que existe uma resistência, como se tivesse uma parede inconsciente que me para fazer aquilo. Só que isso, gente, não é simplesmente que eu tenho que fazer alguma coisa e não consigo, ou que eu quero fazer algo, que eu desejo ter vontade de fazer algo e não consigo. Mas é muito mais profundo. Isso que eu tô te dizendo aqui é só a superfície, é o que a gente vê, é o que tá consciente. Mas como diz um curso em milagres, eu não estou transtornada por aquilo que eu imagino. Eu acho que na verdade não é nem eu não, é eu nunca. Eu não lembro exatamente qual é a lição, mas ele fala: eu nunca estou transtornada por aquilo que imagino. Então na superfície parece que é uma procrastinação. Só que quando a gente se aprofunda, e se a gente quer se libertar disso, né? Se a gente quer realmente encontrar uma solução na nossa vida para ser livre, para viver uma vida com leveza e mais paz, eu preciso me aprofundar, eu preciso buscar ver além disso que parece que está na minha frente, porque sempre é muito mais profundo disso que se apresenta para você aqui agora. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje, a gente vai verdadeiramente se aprofundar nisso e entender o que pode estar por trás do que parece uma procrastinação. E a primeira coisa que eu sinto de falar aqui para vocês, que a gente realmente só consegue se libertar
dessas crenças, dessas travas, do que paralisa a nossa vida, encontrar nossa paz, né, leveza, abundância, viver uma vida realizada, eu diria, se a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente ouve, que a gente aprende. Porque se você só ficar ouvindo aqui, né, ou qualquer outro professor, ou podcast, ou alguém que você goste, não vai funcionar, gente. Enquanto a gente não colocar em prática, só na teoria, não vai funcionar. E eu preciso dizer isso pra você porque enquanto eu não entendi isso e muitas das mulheres que eu atendo e que estão na comunidade Ponto de Cura, enquanto você não pôr em prática, e tudo que eu falo aqui eu procuro sempre deixar muito simples e muito prático, porque é realmente para você viver isso, para você ter uma experiência e ver o quanto isso funciona e tem o poder de mudar a sua vida. Mas você precisa praticar. E agora a gente vai falar sobre duas coisas muito importantes que eu diria que são duas premissas para a gente entender e se libertar da procrastinação, que vão nos ajudar nesse caminho. Então a primeira delas, e aqui eu vou falar de um curso em milagres, que é a base, que eu sempre uso, é que o mundo que você parece ver reflete ideias, reflete crenças que você ainda acredita. Então, olhando para o tema procrastinação, é a gente começar entendendo que isso que parece uma procrastinação, então existe uma situação de que eu preciso fazer algo e eu não estou fazendo, ou eu gostaria de querer fazer isso, mas eu não sinto essa vontade, esse ânimo, essa disposição. E a gente vai mais profundo, porque isso não é um fato em si, mas isso está refletindo ideias, pensamentos e crenças que existem na sua mente. E aí é a gente fazer esse movimento, imagina que tem uma câmera apontando para fora, né, para essa situação. É você virar essa câmera para você e começar a se auto-observar. Então aqui a gente está falando dessa prática de se auto-observar e se questionar, né? Se perguntar: o que tem na minha mente sobre isso? O que eu estou acreditando aqui ou não acreditando? O que eu acredito que eu preciso fazer, o que eu não preciso? E não só isso, mas olhar também para as suas emoções. Quais emoções tem aqui? O que eu estou sentindo? Quais ideias do passado? O que eu ouvi? O que alguém me falou? O que eu estou criando uma expectativa sobre o futuro? E por que eu não consigo fazer isso? Peraí, vamos para outra linha para vocês entenderem melhor. Qual é essa expectativa que eu crio do futuro que pode ser que está me paralisando aqui? A gente tem que olhar para as ideias, para os pensamentos, percebe? Tem muita coisa na mente que é apenas refletida na forma. E é refletida nesse caso aqui de hoje que a gente está conversando, é refletida numa procrastinação, tá? Primeiro ponto é esse. O segundo, que também diz um curso em milagres, tudo aquilo que eu recebo é aquilo que eu quero receber. Não é nessas palavras, tá, gente? Depois eu vou ler um trecho, mas é basicamente isso. Tudo aquilo que eu vejo é o que eu estou querendo ver. Tudo aquilo que eu experimento, que eu sinto, é o que eu estou escolhendo experimentar e sentir. E isso pode estar inconsciente. E normalmente tá, né? Porque você vai tá ouvindo aí que você vai falar assim, tá, mas eu não quero sentir essa coisa ruim que eu tô sentindo agora.
Ou, eu não quero ver isso que eu tô vendo agora. Eu não quero estar nessa situação que eu estou agora. Mas é aí que tá a chave, porque a gente tem que ir bem profundo. Porque se você tá nesse lugar, é porque você escolheu. E quando eu falo ir bem profundo, é entender por que você escolheu estar nesse lugar. E isso tem uma utilidade para você. E aí a gente tem que ir bem profundo e se auto-observar e perceber qual é a utilidade inconsciente que isso tem para você, que você está escolhendo estar nesse lugar. E aí, voltando para a procrastinação, né? Qual é a utilidade inconsciente que a procrastinação tem para você? Então, existem várias crenças, várias ideias na mente que te paralisam e você não faz aquilo ou você não tem motivação, não se sente disposta e viva para fazer algo, porque existe uma utilidade inconsciente para você não estar ali. Você sente o que você sente, você está onde você está porque você quer. Porque existe uma crença que você ainda acredita nela e isso reflete no mundo você estando nesse lugar onde você está hoje. Procrastinando o que você está procrastinando. Percebem? Existe um ganho inconsciente que você acredita, né? E aí a gente tem que fazer toda essa desconstrução de olhar para a sua mente, de olhar para você e perceber o que realmente eu tô querendo. O que eu acredito que eu ganho se eu procrastinar, se eu não fazer, enfim. E aí, quando a gente vai bem profundo, a gente percebe que tem medo. Então, a emoção primária que vem é o medo. E junto com esse medo, vem esse desejo de querer controlar, manipular, salvar, ser boa, ser boazinha, parecer legal. Que tá tudo isso no controle do ego. Então imagine, existe um medo primordial, mais profundo, porque existem inúmeras crenças na mente que, sei lá, pode ser de incapacidade, de eu não dou conta, de eu não mereço, de se der certo. Inúmeros pensamentos que vêm, que são só ideias, isso não é a realidade. E aí, junto com isso, vem a vontade de querer controlar. Porque tem o medo ele sempre traz isso. Né? O controle, o salvador, o bonzinho, porque eu preciso ter controle sobre isso. E aí vem a procrastinação, que é uma forma de querer controlar. O que é que você, no fundo, qual é o pensamento, qual é a escolha que você fez, o que você está querendo, que você consegue quando procrastina? Gente, isso é muito profundo, eu espero que vocês consigam alcançar esse lugar. E a gente tem que ter muita humildade para olhar para isso. Porque às vezes não vai ser bonito, não vai ser legal, não vai ser confortável. E a gente tem que olhar muitas vezes para o quanto a gente desacredita de nós. O quanto eu me coloco para baixo, o quanto eu não acredito em mim, o quanto muitas vezes eu acabo comigo e eu vou me diminuindo para caber em um lugar que não é o meu. Nossa, gente, isso daqui, ó, se você entender isso, é uma libertação, realmente. E aí, como é que eu saio daí? Então, primeiro, eu preciso olhar. Eu preciso olhar para o que tem na mente. Então, esse mundo está refletindo ideias que estão na minha mente
e que eu estou escolhendo por elas. E aí, com toda a minha coragem e humildade, eu preciso fazer contato com o que tem aqui. O que eu estou acreditando? O que eu ainda estou acreditando sobre mim, sobre os outros, sobre, sei lá, família, trabalho, dinheiro, enfim. O que eu ainda acredito sobre isso? Quando a gente olha para isso, a gente faz contato com o pensar, com o sentir e a gente entrega essas ideias. Você solta essas crenças. Você percebe que isso não é a realidade de quem você é. E quando a gente entrega, né, essas ideias do ego, isso que parece tão real, quando eu entrego isso, eu me esvazio do julgamento, do ego, das ideias, e eu me abro para essa correção que vem do Espírito Santo. Eu me abro para essa verdade de quem eu sou, que já é o poder de Deus, já é o ânimo, a motivação, a alegria, a paz, ela já é sua. Isso já é seu. E aí, quando eu faço essa entrega, eu peço por essa correção na minha mente, porque é só a minha mente que se equivocou, né? Eu sou capaz de me lembrar, de acessar essa verdade sobre mim, que é muito capaz, que é poder, que é força, que é alegria verdadeira e genuína, é paz. E eu saio de um lugar que... Deixa eu ver aqui como é que eu vou agora trazer isso para vocês me acompanharem aqui. Eu saio de um lugar que eu achava que eu era incapaz e eu procrastinava. E eu saio desse lugar de pedir e implorar por uma saída, por uma ajuda, por uma motivação. E eu vou para um lugar de transbordar aquilo que eu já sou. É como se eu saísse de um lugar de pedinte, de pedir atenção, de pedir amor, de um lugar de falta. Achei a palavra. Eu saio de um lugar de falta, porque quando eu tô procrastinando, eu tô na falta de alguma coisa. Então eu saio desse lugar de que algo falta para um lugar em que nada falta, em que eu já tenho tudo, porque eu sou filho de Deus, então eu tenho tudo que eu preciso e eu tô falando em um lugar, eu não tô falando da forma, tô falando de um estado de consciência, tô falando da mente, de um lugar em que nada falta para que eu transborde o que já está em mim. Ou seja, eu ajo aqui nesse mundo para estender o poder, o amor, a verdade, a presença, a paz, porque isso já é meu, isso já está em mim. E nesse lugar não tem procrastinação, não tem falta. Só que isso, gente, para eu alcançar isso, eu preciso de um treino da minha mente. É um treinamento. O que é um curso em milagres? É esse treinamento da mente para chegar nesse lugar. E é muito interessante, agora falando sobre mim, né? Que o que era uma procrastinação vira uma ação com presença e guiada por Deus. Eu tô aqui para servi-lo, eu tô aqui para ser verdadeiramente útil e transbordar tudo que Ele já me deu. A abundância, a verdade, a paz, o amor. E aí o reflexo que eu vejo no mundo não é um reflexo de falta, mas é um reflexo da verdade, da paz, da abundância, daquilo que é real, da presença,
Então muda tudo e parece que muda fora, né? Falo, nossa, agora mudou os resultados do meu trabalho. Mas não é sobre isso. É sobre a minha mente, é sobre o que eu acredito, é sobre onde está minha atenção. E a forma reflete isso que eu já sou. A forma reflete os julgamentos que eu abandonei, que eu entreguei, e tudo isso que eu escolhi focar, que é na paz, que é em Deus, na verdade, que é em fazer para mim, focar em mim. É isso. E é muito poderoso, gente. Realmente te liberta a sua mente, sabe? Abre a sua mente. Ai, é muito incrível. Espero que vocês consigam, que seja um pouquinho alcançar esse lugar. E eu vou ler aqui um trecho de um curso em milagres para reforçar tudo isso que eu trouxe aqui hoje. Deixa eu abrir aqui. Que a gente quer muito se lembrar disso, né? E resgatar o nosso poder, que o poder é nosso. Eu vou ler aqui para vocês uma parte do capítulo 21, Razão e Percepção. E ele diz assim: a projeção faz a percepção. O mundo que vês é o que deixa ao mundo, nada mais do que isso. Mas, embora não seja mais do que isso, não é menos. Portanto, é importante para ti. Ele é a testemunha do teu estado mental, o retrato externo de uma condição interna. Como um homem pensa, assim ele percebe. Portanto, não busques mudar o mundo, mas escolhe mudar a tua mente sobre o mundo. A percepção é um resultado e não uma causa. E é por isso que qualquer ordem de dificuldades em milagres é sem significado. Tudo que é contemplado com visão é curado e santo. Nada percebido sem ela significa coisa alguma. E onde não há significado, há caos. Essa é a única coisa que precisas fazer pela visão, pela felicidade, para ficares livre da dor e escapares completamente do pecado, para que tudo isso te seja dado. Dize apenas isto, mas dize-o com convicção e sem reservas, pois aqui está o poder da salvação. Eu sou responsável pelo que vejo. Eu escolho os sentimentos que experimento e eu decido quanto à meta que quero alcançar. E todas as coisas que parecem me acontecer, eu as peço e as recebo conforme pedi. Não enganes mais a ti mesmo, pensando que és impotente diante do que é feito a ti. Apenas reconhece que tens estado equivocado e todos os efeitos dos teus equívocos desaparecerão. Essa sessão se chama a responsabilidade pelo que se vê. Então é isso, gente. Que a gente possa se lembrar da nossa responsabilidade e de qual é o nosso papel, né? Para se libertar do sofrimento, da dor, viver uma vida com leveza, abundância, paz, no amor de Deus. Quero agradecer a vocês por estarem aqui. Quero te convidar, se você se sente pronta ou pronto,
para se aprofundar nisso e que a minha ajuda, eu posso te ajudar, te direcionar e nós podemos caminhar juntos no acompanhamento individual que eu faço. Vou deixar o link aqui embaixo. Tudo isso que eu te expliquei aqui, eu te direciono e a gente faz juntos esse exercício, essa prática. E eu te ensino como fazer isso sozinho aí na sua casa, né, na sua vida. E quero te convidar também a participar da nossa comunidade online que se chama Ponto de Cura, que nós estudamos o livro Um Curso em Milagres, temos encontros de práticas, de perdão, de autoobservação, de entrega. Lá também nós temos meditações. Então é isso, tá? Se você sentir de fazer o acompanhamento individual, você ganha o acesso ao Ponto de Cura, à nossa comunidade. Obrigada, amadas e amados. Um beijo para vocês. Até semana que vem. E muita, muita paz para nós.